Bom dia, irmãos. Vou dar prosseguimento naquele estudo que a gente começou, sobre arrependimento. Eu trouxe aqui de novo para mostrar esse livro do puritano, Thomas Watson, A Doutrina do Arrependimento. A minha sugestão é que os irmãos adquiram e leiam, que é uma preciosidade. Então, vou só fazer, antes da gente prosseguir no nosso segundo assunto, eu vou fazer uma breve resumo aí da última aula, Então, a gente viu na Confissão de Fé, capítulo 15, do arrependimento para a vida, na seção 5. Dizia lá o seguinte: os homens não devem se contentar com arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. A gente viu alguns textos, Salmo 19, que Davi pedia pelos pecados ocultos, depois livra o teu servo da soberba. Então ele sabia os pecados conhecidos e os ocultos que ele queria chegar ao conhecimento para ele abandonar. Vimos o Salmo 90 de Moisés, que ele também pede isso: traz os pecados ocultos à luz do teu rosto. Então isso prova que é nosso dever. E quando eu falo nosso dever, é uma ordem de Deus, e portanto, porque é uma ordem de Deus, é um dever nosso, que ele é autoridade sobre nós, então a gente tem que obedecer a sua palavra. Mas não só nosso crente, povo da aliança, é uma responsabilidade de todos. E aí eu coloquei aqui um texto de Atos 17, quando Paulo está lá pregando para ímpios, ele está em Atenas, no Areópago, para os estoicos, para os epicureus, os filósofos. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17:30. Então é um dever, obviamente, da piedade. A verdadeira piedade vai passar por isso, nós que somos crentes, então a gente precisa vivenciar, o nosso irmão até orou por isso, nos dá a prática do arrependimento, viver sempre nos arrependendo. Mas também é uma coisa que a gente precisa apregoar, faz parte do anúncio geral do Evangelho aos ímpios também, eles precisam se arrepender. E a gente viu também que esse era um assunto de extrema importância, porque foi o que Paulo pregou aos judeus e aos gentios. Não vou ler o texto, mas a gente leu esses textos aqui na última aula. A gente viu que foi a pregação de João Batista quando ele começou o seu ministério, a de Pedro em pelo menos 3 ocasiões, o primeiro de Pentecostes e algumas outras ocasiões que ele falou sobre arrependimento, e principalmente Jesus Cristo. E eu fiz questão aqui de trazer uma coisa interessante do Thomas Watson, que ele deu essa nuance assim, bem de puritano, esse detalhe, trazendo para a gente, é o seguinte: esse texto de Mateus foi o início do ministério público de Cristo. Então o Filho de Deus encarnado, o primeiro assunto que ele falou quando tornou público seu ministério foi sobre arrependimento. E esse texto de Lucas foi depois dele já ressurreto, antes da ascensão, ele voltou e falou a mesma coisa. Então, do início ao fim do ministério de Cristo, a gente tem esse assunto de extrema importância, porque foi um assunto que o Filho de Deus foi reiteradamente trazendo a lume. Então, nós vimos que os apóstolos, eles entenderam e cumpriram essa ordem de Cristo, justamente por ver como ele batia nessa tecla. E o texto de Marcos 6,12 diz: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Então foi algo claro, não era algo velado, assim, que eles, qual é o assunto de Cristo? Eles sabiam. E quando Cristo falou que vocês vão ser enchidos do Espírito Santo, permaneçam em Jerusalém, depois vão para a Judéia e Samaria, eles entenderam que eles passaram a fazer foi justamente isso, pregando ao povo, e aí povo de uma forma geral, como eu falei, tanto entre os judeus, os prosélitos, e também aos ímpios, nas sinagogas, e também onde eles passavam. Vimos como era produzido o arrependimento, que era pelo Espírito na palavra, que não é o Espírito ou a palavra, até porque a palavra é a inspiração do Espírito. Então é o Espírito juntamente, através da palavra, na palavra e pela palavra, ele faz com que a gente chegue ao verdadeiro arrependimento e experimente isso diariamente. Vimos os alertas sobre o falso arrependimento, isso aqui obviamente para os ímpios. Então onde que os ímpios eles acham que eles experimentaram algo do verdadeiro arrependimento? A gente viu que a primeira imitação era o medo da lei, ou o temor da punição, só uma espécie de temor, principalmente quando está em alguma situação delicada, que muitas vezes foi fruto do próprio pecado dele. Vimos também a resolução contra o pecado também. A gente citou aqui um exemplo do ímpio que fica doente.
Então ele está de cama, ele diz: Senhor, eu te prometo que se me livrar, eu vou realmente abandonar esse pecado, vou ser nova criatura e tal. São resoluções carnais que com o tempo vai desvanecer, e isso não tem poder algum, né, de piedade verdadeira, genuína. E o terceiro é o abandono de muitas formas de pecado, que às vezes o ímpio, esse talvez seja mais forte para ele, que ele pensa: pô, eu parei de beber, eu parei de fumar. Mas você pode deixar muitos pecados e continuar com outros, e até mesmo porque o abandono desses pecados, se não foi pelo temor do Senhor, a sua motivação é espúria. Então a Bíblia fala que tudo que não provém de fé é pecado. Então essa motivação dele errada só vai trazer um bem ali terreno. Ele vai parar de fumar, vai cessar ali a nicotina e tudo mais, mas o temor do Senhor, né, a Bíblia fala que pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. O ímpio, ele não faz pelo temor do Senhor, então a sua motivação é errada, ele está em pecado. Então essas são as três alertas, né, sobre o falso arrependimento. Mas eu cheguei a notar também, eu lembro até que foi o Alexandre tocou aqui numa nuance, nós verdadeiros crentes não experimentamos isso aqui. Só que às vezes a gente fica num período de, como os puritanos chamavam, né, cheguei a mencionar, de noite escura da alma. Você está num período de afastamento, de esfriamento espiritual, verdadeiro crente. A nossa confissão até fala isso, lá tem umas referências que são interessantes de ver. Mas como, por exemplo, Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, quando ele ficou contumaz no pecado, chegou Natã, traz uma história e ele desce o juízo: não, que esse homem morrer, mas esse homem é você. E aí a gente tem a oração, né, de Salmo 51, oração de confissão. Ele estava num período que ele devia estar na guerra com Betseba também, e não foi para a guerra. No tempo que os reis costumavam ir para a guerra, ele não estava. Então a gente vê que foi um período de esfriamento espiritual, né, a gente viu também como ele foi assaltado pela soberba. Então era um homem, né, sujeito às mesmas paixões que nós. Então o verdadeiro crente pode viver essas crises. Contudo, como diz a nossa confissão, eles nunca vão cair do estado da graça totalmente. Eles vão vivenciar esse período, né, noite escura da alma, como os puritanos chamavam, mas eles vão sempre experimentar o verdadeiro arrependimento. E essa é a grande diferença de nós para os ímpios. Vimos uma definição de arrependimento, né, que é uma graça do Espírito de Deus pela qual o pecador é movido a humilhar-se interiormente. Então a gente falou que começa realmente sempre internamente, mas isso desemboca na questão visível, é externo, ele chega a virar externo, que é reformado visivelmente, né? Então passa por essas duas experiências, a interna e a externa. Nós vimos, né, que como ele coloca aqui no livro, que o arrependimento ele tem, assim, tudo isso acontece basicamente ao mesmo tempo, não são períodos, né, sucessões, mas você vivencia tudo isso, não necessariamente talvez na mesma ordem, né, mas nessa ordem aqui, mas o verdadeiro penitente ele vai experimentar tudo isso aqui. Ele vai ter a visão do pecado, ele vai contemplar e vai ver, né, quão miserável ele é, o estado dele apartado de Cristo. Ele vai sentir tristeza pelo pecado. Esse aqui é a visão do pecado, a gente viu na última aula. Hoje a gente vai ver a tristeza. Confissão do pecado, a gente leu um texto aqui de confissão, né? Não mais ocultei, confessei, né? Meus ossos estavam, né? Então aí o salmista fala que então a solução é realmente, eu não quero mais ocultar, eu quero realmente, até porque tem consequência o ocultamento, né, do pecado. A vergonha pelo pecado, o ódio ao pecado e o abandono pelo pecado. Esses então são os 6 ingredientes aí, né, que o Thomas Watson, aqui o puritano, fala que o verdadeiro arrependimento perpassa. Aí, relembrando só o primeiro ingrediente, né, da última aula, a visão do pecado, que é tipo um colírio medicinal, né, para os olhos. Então a primeira coisa é você contemplar o seu estado, porque o ímpio, a gente sabe bem, né, que a coisa mais cega que ele está, a palavra fala isso, que ele é obscurecido de entendimento, a coisa que ele é mais ingênuo é sobre o seu próprio estado espiritual. Ele acha que ele é bom, ele começa a comparar com, mas eu não sou tão mal quanto fulano de tal. Então ele tem sempre esse julgamento parcial e relativo com outras pessoas. Então a primeira coisa que Cristo faz, que o Evangelho faz para você experimentar o verdadeiro arrependimento, é ser convencido do seu estado deplorável de miséria, né, em delitos e pecados, morto espiritualmente. Então é isso que faz. A gente viu o texto de Atos 26, né? Abrir os olhos das trevas para a luz. Eu não botei o versículo todo, é só vendo o jogo de palavras, que é isso mesmo, você está em treva, obscurecido de entendimento, e vem a clareza, né? Desperta, ó tu que dormes, tem o texto de Efésios. Então é sempre essa questão de noite, dia, trevas, dormindo, obscurecido. A palavra traz muito isso. Nós vimos aqui, não dá para ver, né, mas é a questão de cair em si. A gente viu a expressão em 2 textos, né? O do filho pródigo, que agora é em Lucas 15, 17 e 18,
que ele fala, depois que ele contempla a sua situação, os trabalhadores do meu pai estavam lá, tinham uma dignidade e tal, e ele fala, vou, ir-me-ei e terei com o meu pai, direi, pai, não sou digno, ele caiu em si, e essa expressão, né, no hebraico, no grego aí no caso, mostra muito isso, esse caráter de metanoia, mudança de mente. Para você mudar a sua mente, você tem que primeiro entender o seu estado espiritual. E também tem essa mesma expressão em 1 Reis 8,47, que é quando Salomão vai fundar o templo, né? Então ele fala, quando esse povo transgredir, cair em si e vier para cá, que o Senhor atenda eles, né? Que o Senhor seja favorável. É a mesma expressão de mudança de mente, quando ele cair em si, ele perceber a condição em que eles estão, que o Senhor atenda e seja favorável para eles. A gente viu o juízo, esse texto aqui, o contexto dele é um juízo para os falsos pastores. Até mesmo a punição de Deus para o ímpio é a própria manutenção da sua cegueira. Por isso que o texto de Romanos, acho que é um texto muito claro, né, que fala lá, e ele os entregou a paixões infames, a sentimentos, né, espúrios. Por quê? Aí o juiz aqui, o que ele diz? A espada ele cairá sobre o braço, né, ou seja, sobre a força, e sobre o olho direito, e o olho direito de todo se escurecerá. Você vai manter, né, esse endurecimento do coração, essa não percepção da sua condição espiritual. E o texto também que é mais conhecido, né, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. É obscurecido de entendimento, e o próprio inimigo faz questão de continuar, né, agindo em favor dessa manutenção dessa cegueira. E aqui é interessante que o último texto, né, dessa aí, para a gente iniciar realmente a aula, mas é importante ver isso, porque cada passo, né, subentende que o anterior também já tem acontecido. E esse é o principal, né, porque é a visão. Você não vai chorar e ter tristeza pelo pecado se você não foi convencido de que você precisa do remédio, de um salvador, de um mediador. Isso aqui foi literal com o apóstolo Paulo, mas isso indica bem o que acontece espiritualmente com a gente. É isso aqui. Então está aqui, o texto é de Atos 9:17, da conversão de Saulo, né, na estrada de Damasco, e ali ele diz, né, para que recuperes a vista, e fique cheio do Espírito Santo, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. É isso que espiritualmente acontece com todos os pecadores que Deus concede, né, a graça e o entendimento de quem são e como estão sem refúgio, despidos diante do Deus Todo-Poderoso. Então, é isso que acontece. Então agora a gente vai para a segunda aula, que é a parte da tristeza pelo pecado. Então você já foi convencido, Deus já te despiu, viu quem você é, né, diante de Deus, a parte de Cristo, apartado de Cristo, banido da face do Senhor, né, filho da ira. Então você já foi convencido, e agora é o próximo passo. Então botei o Salmo 38:18, que é um salmo bastante claro sobre isso, que, né, Davi confessa, né, melhor, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Acho que é um texto mais claro que a gente vai ver aí sobre a tristeza que o pecado realmente traz. E é interessante que a palavra hebraica, né, a expressão, na verdade, para estar triste, significa mais ou menos dizer que você teve a alma crucificada. Então, é muito forte isso no hebraico, e é isso que a gente, verdadeiro pecador e arrependido, a gente precisa experimentar. É meio que ter a nossa alma crucificada, nessa mesma expressão. Um texto também que é forte sobre isso é o de Zacarias 12, que diz: olharão para aquele a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Essa experiência que todo cristão passa, é que você realmente você contemplar a cruz e falar: Cristo foi lá por mim, pelos meus pecados. Tem um texto de Gálatas, eu não lembro aqui de cabeça, que Paulo fala que o Filho de Deus se entregou e morreu por mim. A gente também precisa, né, não é tomar posse como é dito por aí, mas são verdades objetivas da palavra de Deus. O apóstolo Paulo dizia: eu sei que Cristo morreu por mim, aquele que me escolheu antes dos tempos, ele morreu por mim. O pastor Josafá, toda vez que ele vai falar sobre a morte de Cristo, ele faz uma coisa bem interessante. Ele fala que naquele momento do Calvário, se você colocar a sua atenção, a meditação lá, você vai contemplar um Cristo que em certo momento ele sabia os pecados de quem ele estava suportando ali. Agora, nesse momento, os pecados do Filipe, os pecados do Davi. Então, quando você pensa nisso, você vê nessa dimensão, você vê que realmente você não tem como deixar de sentir tristeza pelo pecado. Por quê? Porque o pecado precisou. Qual foi a solução do problema do pecado? Foi o Filho de Deus, foi sangue divino
que precisou ser derramado. Então não é pouca coisa. Então o pecado, quando você peca, né, o ímpio, ele vive, quanto mais no pecado, ele não tem essa dimensão da realidade espiritual, até porque ele não é um eleito. Agora a gente pensar por essa ótica de que o Filho de Deus no Calvário, ele passou, morreu, sentiu as dores e a punição do meu pecado, e é por isso que a morte dele foi substitutiva, vicária, expiatória, porque foi no meu lugar. Por isso que nós somos justos e pecadores simultaneamente, como o presbítero citou aqui. Então você vai sentir, né, aqui, ó, olharão para aquele a quem transpassaram, porque foi por mim. Muitas das chagas de Cristo, os pecados que ele levou na cruz, os meus estavam lá contabilizados. E pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito. Ele é o unigênito Filho de Deus. E chorarão, como se chora amargamente pelo primogênito. Essa experiência a gente precisa ter. Porque, como eu falei, né, tem uma frase de um pastor lá de Salvador, uma vez, num sermão, ele falou, você vê a malignidade do pecado pela dignidade do Salvador. Então, se a gente acha que o pecado é coisa pequena, é fraca, para solucionar esse problema, só o Filho de Deus encarnado, sangue divino, precisou ser derramado. Então, isso vê a seriedade de como que nós precisamos, de fato, estar contristados quando nós calcamos, né, o autor de Hebreus não fala, o sangue do Filho de Deus. Você torna em nada, desprezível. É como se Cristo tivesse morrido de balde, porque você, em vão, porque o que você faz da sua vida? Então, o verdadeiro penitente é como a gente está falando aqui. O ímpio nunca vai experimentar isso, ele vai chegar a passar longe disso, até porque a gente vai ver um texto mais à frente, que o verdadeiro arrependimento é o Senhor quem concede. Então, você não vai produzir, você vai fazer resolução contra o pecado, nada disso vai ter poder algum. Então, o Thomas Watson, ele dizia uma coisa interessante, que os mártires, eles derramaram sangue por Cristo, mas nós, os verdadeiros penitentes, devemos derramar lágrimas pelo pecado. Um outro texto de Lucas é o da mulher que chorou aos pés de Cristo. Ela está lá, né? Ela estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Então, mais um texto que mostra, né, Cristo já estava ali perto do seu martírio, né, da crucificação, e aquilo ali, né, foi uma... Ele até fala, né, pro fariseu, se eu não me engano, eu estive aqui na sua casa, você meio que, a minha presença não foi importante, mas ela não, desde que eu cheguei não cessa de beijar meus pés, está com lágrimas, molhando, regando eles. O verdadeiro penitente é isso. E no final ele fala, a tua fé te salvou. Era uma verdadeira penitente, chorou pelos seus pecados. Interessante também, ele fala sobre a bacia de bronze, que era um do mobiliário lá do tabernáculo, que toda vez antes dele adentrar a presença de Deus, né, então o sacerdote ele lavava as mãos e os pés, né, quando não, em algumas ocasiões ele até se banhava em água, mas sempre com esse entendimento, e é isso que ele fala aqui, né, tipificava um duplo lavatório. O primeiro é o do sangue de Cristo, no qual devemos ser lavados pela fé, então ser purificados das nossas injustiças, né, das nossas impurezas. E o outro, né, a tipificação seria o de lágrimas, no qual devemos ser lavados pelo arrependimento. Então a bacia de bronze do tabernáculo também tinha essa dupla tipificação. E uma coisa antes de passar aqui para o próximo tópico, é que a gente, como eu falei, o verdadeiro arrependimento é o Senhor quem dá. Mas como tudo na palavra, nós somos eleitos, é Deus quem concede a graça, a fé, mas Ele fala, desenvolvei a vossa salvação, né? Vejam se ainda estáis na fé, Paulo sempre alerta. Então, a gente tem uma parte de responsabilidade, que é o que o Thomas Watson diz. Ele fala que o verdadeiro penitente, ele deve labutar, né, para criar no seu coração uma disposição capaz de entristecer-se, até porque o pecado, o engano dele, ele faz com que você seja cada vez mais conduzido para esse esfriamento espiritual. E por isso que não é errado dizer que a gente precisa criar essa disposição capaz de entristecer-se. E por isso que justifica as orações, né, de Moisés, em toda a Bíblia, de Davi, dizendo os pecados ocultos. A gente tem que desconfiar quando a gente ora, né, como eu falei, que acho que é por atacado, né, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E às vezes você está ali só, né, antes de dormir, você não está meditando realmente naquilo. E você então provavelmente não vai se entristecer, porque os seus pecados eles são sempre assim, tornados como uma multidão, Senhor, são mais numerosos, e realmente são, né? Tem vários textos na Bíblia que falam que meus pecados são maiores do que maior número do que os cabelos da minha cabeça.
Só que você precisa de fato se entristecer, não é só fazer por atacado sem ter uma conexão, até porque livros de Provérbios, a gente está vendo aí, o pastor já citou esse texto, o que Deus exige do verdadeiro penitente? É a genuína afeição, né? Fala que Deus ama a verdade no íntimo, Salmo 51 fala isso, filho meu, dá-me o teu coração, que é o sede, o trono das afeições, dos sentimentos. É óbvio que a nossa fé ela não é só sentimental, como muitas vezes ela é tomada por aí, mas ela também tem essa parte, até mesmo na presença do Senhor, alegrai-vos nele, é com temor que a gente faz isso, mas a gente se alegra. Então a verdadeira fé também perpassa pelos sentimentos, ela não é só sentimento, até porque a gente tem verdades bíblicas que são objetivas e que às vezes não vão se coadunar com o nosso sentimento humano. Quando o Senhor fala aqui, né, o pastor, eu acho muito interessante esse ponto da nossa liturgia, quando a gente confessa o pecado, depois tem um texto de leitura da certeza de perdão, muitas vezes o verdadeiro crente ele pode não sentir isso, eu sinto que eu não fui perdoado, mas a palavra assegura, se você confessou, se entristeceu, deixou, abandonou, o Senhor te perdoa. Então isso é uma certeza que nós temos. Eu queria pedir para alguém, que eu não botei esse texto aqui, abrir para mim em 2 Timóteo 2,25, quem abrir aí já pode ler. Pode ser. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Olha que interessante, está alertando um verdadeiro crente para você ler a primeira parte aí do 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade. Que o Senhor lhe conceda, na expectativa de que o Senhor lhe conceda o arrependimento e o retorno à sensatez, que é o próximo versículo. E é por isso que a gente evangeliza, a gente faz tudo isso não é na força do braço, é porque a gente sabe que se os seus eleitos, o Senhor tem muito povo nessa cidade, como ele disse para Paulo, para ele perseverar, que ele tinha muito povo na cidade de Corinto, por isso que ele ficou até, né, acho que se eu não me engano foi 1 ano e meio lá nos Coríntios, né, com os Coríntios. Então você vê que é isso que justifica um estímulo, uma disciplina eclesiástica. Exatamente. Paulo está instruindo Timóteo nesse sentido, né, de estar atento com relação ao rebanho, mas para que... Exatamente. Por isso que ele fala, né, como proceder caso eu tarde, como proceder na casa de Deus, justamente. Mas esse texto é claro, de uma forma geral, que é o Senhor que concede o arrependimento. Tá aí, a gente, na expectativa, a gente faz alguma ação, seja os líderes na igreja, seja você, né, no seu trabalho, sendo um arauto do Evangelho, um arauto de Cristo, pregando, proclamando as boas novas, mas você tem que ter essa noção de que é o Senhor que concede o arrependimento. Não adianta eu vir aqui fazer uma palestra lá no meu navio e falar, vocês precisam vivenciar isso. Se o Senhor não conceder, eles não vão vir experimentar isso. E essa tristeza pelo pecado, ela não deve ser uma coisa só assim, superficial. Os puritanos diziam que a experiência do crente deveria ser de santa agonia. Eu não sei se alguns já leram aqui a biografia lá do Peregrino, do John Bunyan, né? Tem um livro, não é no Peregrino, obviamente, é um chamado assim, Graça Abundante é o Principal dos Pecadores. Ele achou que ele tinha cometido pecado contra o Espírito Santo, blasfemar, e ele ficou quase 2 anos, se eu não me engano. O livro mostra isso, como que ele chorava, ele falava, agora, uma agonia, realmente, acho que a coisa assim, mais visível que eu conheço dos puritanos e que normalmente os preletores citam, é realmente essa experiência dele, né? Então assim, é uma santa agonia, não é uma coisa assim, eu me entristeci aqui, igual às vezes você fica chateado com seu marido, que deixou de fazer alguma coisa. Não, é uma santa agonia, é uma coisa muito mais profunda, porque você desagradou o Senhor soberano, Deus Criador dos céus e da terra. É um peso muito maior, justamente. E o nosso arrependimento tem que ser compatível com essa grandeza de Deus. Porque quando a gente fala do pecado, por isso que eu falei da malignidade do pecado ser medida, né, o termômetro da malignidade é pela dignidade do Salvador, é isso. Quando a gente peca, é como se a gente estivesse desprezando a Cristo. O que ele fez... Pode falar, Rodrigo.
pessoas olhavam para ele como beleza, porque ele era sofrido, era um homem de dores, sabia que era padecer, né? Tinha 30, as pessoas diziam que ele tinha 50, aquele texto lá dos fariseus. E assim, nossa, quando você fala da tristeza do pecado, é uma tristeza que chega a mais abafível, né? Porque você está tendo contato com Deus Santo. E o Renatinho vai falar um pouco sobre isso, vou dar um spoilerzinho. Sobre o terror que é você ter contato com o ser divino. Nem falando de Deus, falando de anjos. Porque você mostra a disparidade que existe entre o homem pecador e o ente santo. Nem agora de Deus, o ente santo. Então, até isso, Cristo é o nosso exemplo de sofrimento, de dor pesada do pecado. A vida dele não foi uma vida fácil na vida dele. Uma vida miserável aos olhos do mundo. Verdade. Por causa Do nosso pecado. Eu acho interessante esse até o texto que o presbítero citou, o Salmo, o Isaías 53, quando diz, né, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. A linguagem bíblica, quando vai falar do sacrifício de Cristo, Salmo 22, né, que é um salmo das palavras que Cristo usa na cruz, ele fala, eu sou um verme, não um homem. Em algum momento, o R6 Pro tinha isso que ele uma vez falou numa palestra, até um cara levantou, isso é obsceno, é primitivo. Ele falou, é justamente isso que Cristo vivenciou na cruz por nós. É justamente isso. Então, que em um momento no Calvário, Cristo foi a pessoa mais grotesca, porque estava carregando por imputação os nossos pecados. Então, quando a gente está falando aqui sobre arrependimento, e como eu falei, é um assunto que o próprio Filho de Deus deu bastante ênfase, que é agradável a Ele que o seu povo experimente e vivencie isso. Porque isso, na verdade, nada mais é do que uma real noção de quem Deus é e da obra de Deus, da redenção e expiação está toda, né, ligada a isso, a gente saber o que Deus fez por nós, e existe uma vida digna, um viver digno do Evangelho, que é experimentando o arrependimento diário, crescendo em maturidade, né, até a estatura completa de Cristo. E isso é uma situação assim, séria, né, bem pesada, porque quando Deus abre realmente os nossos olhos para as nossas iniquidades, o sentimento que todo crente tem que ter, né? E eu vou falar isso biblicamente. O que a gente tem de exemplo é na vida de Davi, os Salmos, a maior parte do arrependimento de um servo de Deus diante de Deus, você vai encontrar em Salmos. E essa questão que o pecado faz na vida do crente, e quando ele é aberto os seus olhos ainda, essa tristeza, porque ela não só a falta de arrependimento, ela deixa lá o nosso coração um terreno árido, sem água, ela proporciona saúde física na vida do crente, estão purulentas as minhas chagas, ou seja, estão cheias de luz, né? Não há parte sã na minha cabeça aos pés. Isso traz no crente uma tristeza profunda, enquanto ele não confessa realmente o seu pecado, quando ele é despertado para isso, porque muitas das vezes você luta contra essa situação. Verdade. Você não nem de plano abre os seus olhos, mas às vezes de plano você faz isso, você fica remoendo aquela situação. Verdade. E esse confessar aí, essa dor, né, esse peso que o pecado traz, é uma coisa muito séria. Só uma ação divina, genuína em nós, que é proporcionada pelo próprio Deus, não está em nós, mas para ser aliviado, e por vezes você não se sente perdoado, como você mesmo falou aí, do nosso irmão aí, John Bunyan, né? Mas é uma coisa muito para a gente avaliar isso na nossa vida. Exatamente. E o que o Alexandre está falando é o que a gente vai ver aqui agora. Você vai ver que o linguajar bíblico
ele traz essa seriedade, essa grandeza desse assunto. Por exemplo, o arrependimento ele é chamado na Bíblia de quebrantamento de coração. Salmo 51:17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Jeremias, a gente até citou na última vez, que fala que a palavra do Senhor é semelhante ao martelo que esmiuça a penha, o rochedo que é o nosso coração, apartado, né, de Cristo, o coração do homem natural, que não compreende as coisas de Deus. Então você vê que o linguajar é esse, de quebrantamento, é realmente uma sedimentação do seu coração de pedra. É isso que o verdadeiro arrependimento precisa dizer. E esse outro versículo, para mim, ainda é mais, eu gosto bastante, rasgar o coração. Porque naquele tempo a gente vai ver aqui algumas expressões de como isso era dado no Antigo Testamento. Você tinha algumas coisas visíveis, sinais externos de arrependimento. Só que já no Antigo Testamento é interessante que você pode ver, Davi, que venciou a antiga aliança, ele fala, sacrifício e ofertas não quiseste, senão eu vou lhe entregaria. Isso aí é fácil. Agora, disposição correta de coração, de sofrimento, tristeza pelo pecado, é isso que é agradável a Deus, e é isso que ele já exigia, sempre exigiu, não é que mudou no Novo Testamento. Tanto é que esse versículo de rasgar o coração é em Joel, está lá, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque era fácil naquele tempo você ter o sinal externo de arrependimento quando o seu coração estava rochedo, não estava quebrado. E é interessante isso, porque a gente vai ver nessas expressões aí, né? Eu não vou abrir todos os versículos, mas eu coloquei aqui, se alguém quisesse anotar, né? Ela pode ser encontrada, essa tristeza, também em algumas expressões, né? Tem bater na coxa na versão Almeida corrigida, e bater no peito na nossa versão Almeida atualizada. Bater no peito, que é a mesma palavra que tem lá em Lucas 18, a parábola do publicano, né? e do fariseu. Quando ele bateu no peito e o publicano estava lá, batia no peito, é um sinal de contrição, de arrependimento. Rapar a cabeça, vestir pano de saco, cingir o cilício, rasgar as vestes, cinza sobre a cabeça, tudo isso eram sinais externos de arrependimento. Arrancar os cabelos, está lá em Esdras, cabelos, né, da cabeça e da barba também tinha essa expressão. Acabei não colocando aí, mas rasgar as vestes e cinza para a cabeça está lá em 2 Samuel 13:19, não vou ler, mas... Então todas essas questões, e é interessante porque essas coisas, apesar de externas, e o pastor sempre fala muito isso, né? O Antigo Testamento era muito visual, até porque como eles viviam, né, a infância, o pastor usa muito essa expressão, a infância, né, eles não tinham uma maturidade, eles viviam à luz das sombras, das tipificações, então era até necessário, se você olhar, né, tinha muito mais coisa didática, visual, visível, então as coisas eram percebidas. O sumo sacerdote tinha suas vestes, né, resplandecentes, tinha todo aquele, né, o próprio mobiliário, né, do tabernáculo, tudo era muito visual, né, na antiga aliança. Só que isso não significa para a gente hoje que não é necessário mais rasgar as vestes, botar cinza na cabeça, nada disso, não significa que não existe uma atitude correta de verdadeiro quebrantamento, até porque isso é o que justifica tudo que a gente está falando, que você podia ter um sinal externo na antiga aliança e o que realmente Deus exigia, que era o rasgar do coração, você não ter. Então hoje para a gente, apesar de não ter uma atitude externa, é isso que se requer de nós, é o verdadeiro quebrantamento. Então vamos lá, como é que eu posso dizer agora aqui? É isso que eu botei, ó. Na prática, então, a gente podia fazer essa pergunta, beleza, não temos nada igual do Antigo Testamento externamente, o que consiste então a tristeza pelo pecado? E aí o puritano coloca algumas coisas assim, consiste em considerar Cristo precioso, que é o que a gente veio falando, o Rodrigo falou do terror, né? Quando você entende a grandeza de Deus, a dignidade do Salvador, você vai considerar Cristo precioso. Então, enquanto o nosso coração ele não estiver plenamente compungido, ele não vai estar apto para Cristo. E tem uma frase famosa, e todo mundo conhece, né, do Thomas Watson, acho que tem vários livros aí, que Cristo não será doce enquanto o pecado não for amargo. Então, por isso que a evangelização puritana, ela não era assim, Jesus te ama, não, era lei, eles pregavam a lei, para você ter aquele terror e você falar, eu não cumpro, eu necessito realmente, a minha situação é desesperada, miserável homem que sou, e aí você recorre a Cristo. Então eles apresentavam Cristo depois de fazer com que o pecador sentisse a miséria e a grandeza da lei de Deus, que pela lei, Paulo fala, né, em Romanos, vem o pleno conhecimento do pecado. A lei era um aio, era um pedagogo, ele que direcionava para... Então a atitude do verdadeiro penitente é isso, quando você considera quem Cristo é e o que ele fez por você, ou seja, a sua pessoa e a sua obra,
você vai realmente ter essa atitude do verdadeiro penitente, considerar Cristo precioso. A segunda obviamente, né, bem ligada à primeira, é você eliminar o pecado. Ele diz aqui, o Thomas Watson, né, que a tristeza santa, ela é um antídoto que elimina os maus humores da alma. E é interessante que ele fala, a água salgada das lágrimas mata o verme da consciência. E quando eu não tinha dito ali que a gente precisa criar uma disposição de entristecimento, como é que a gente pode fazer isso? Eu esqueci de mencionar. Para mim, o maior instrumento disso é um autoexame, que a Bíblia sempre fala. Então, quando você, por exemplo, chega de noite e antes de dormir, você sinceramente, orando, você fala assim, o que eu fiz no meu dia hoje? Será que eu tratei minha esposa? Será que eu não fui rude? Será que eu não me associei aos ímpios do meu trabalho e difamei e fiz isso? Quando você faz uma análise do seu dia, e era isso que os puritanos faziam, era uma prática deles, que era a meditação, que a gente até não conhece isso hoje, mas era justamente isso, você cria essa santa agonia, você vê quantas vezes num dia você foi completamente incompatível com a lei de Deus. E a definição que eu gosto da nossa confissão é isso, né? O que é o pecado, né, da Catecismo Maior? É toda falta de conformidade com a lei de Deus. Se a gente fizer uma análise séria, meditar com seriedade, com tempo, com consistência, a gente vai ver quantas vezes num dia a gente quebra e transgride a lei de Deus. E isso vai nos causar um desespero, porque a gente está considerando não Cristo precioso na nossa prática. Então você é um crente, mas você vive como um ateísmo prático, porque você confessa sempre antes de dormir, já sonolento, não faz uma análise do seu dia, não faz meditação, pede perdão por atacado de todas as suas faltas, sem meditar realmente nelas, e isso é tão interessante que você não vai nem abandonar, porque se você não menciona, você não sabe, cara, eu sou assaltado pelo orgulho, né? Então, né, alguém pode dizer, então eu sei que eu tenho que tomar cuidado com isso, como Davi fala, livra o teu servo da soberba e ficarei livre de grande transgressão. Ele já tinha tido uma experiência, ele sabia que ele era assaltado nessa área, ele era um rei, ele podia ter as vontades realizadas, tanto é que com Betseba foi assim, chama lá ela, eu sou o rei e a minha vontade de estabelecer como Jezabel fazia, né? Você quer a vinha de Nabote? Quem é rei aqui? É você, então pega para você, não respeita nada. Então você vê que cada um de nós vamos ser assaltados e assolados em determinadas áreas, e o exame, o verdadeiro exame, né, de considerar Cristo precioso, eliminar o pecado, vai passar por isso. E o terceiro, que é mais interessante, que você abre caminho, você fazendo isso, você fazendo uma análise, vendo como Cristo é precioso e como você... tinha uma frase, eu não lembro, de um teólogo, que ele falava assim, olhando para as Escrituras eu vejo quanto Cristo, quanto o pecado, o preço foi alto, porque foi sangue divino derramado, mas quando eu olho para o espelho eu vejo quanto eu me vendo barato para o pecado. É essa análise que tem que fazer. O nosso Salvador morreu por você, pelos seus pecados, e você vive uma vida sem piedade, vivendo, né, de uma forma... Às vezes, né, tem crente que vai ser realmente salvo, né, quase que chamuscado, mas a palavra de Deus não é isso que ela exige. Ela fala lá o seguinte, que o Senhor distingue para si o piedoso. Salmo 4 diz lá, o Senhor distingue para si o piedoso. Então a gente tem que, como um verdadeiro crente, e esse crente que eu citei aqui, ele não é desculpado. Todos nós precisamos crescer e amadurecer, e a santificação requer isso. Ela tem graus, mas ela tem um objetivo: você tornar cada vez mais semelhante à pessoa de Cristo, tanto quanto isso for possível e Deus te der graça nessa vida de realizar. E um salmo que fica bem claro aqui é o Salmo 126, né? Os que semeiam em lágrimas com júbilo ceifarão. Que tem essa, né, o penitente ele passa por esse período dessa semeadura com lágrimas, mas ele tem essa colheita abundante depois. 1 Samuel 1,18, quem puder abrir aí. Antes, na verdade, de ler o 18, pode ler o 10. 1 Samuel 1,10. É interessante, apesar de aí realmente o texto não está falando de pecado, era um desejo dela, que ela era estéril, não tinha um filho, mas você vê que era uma experiência de um verdadeiro crente, porque na verdade a gente não merece, né? A Lamentações, eu acho interessante aquele versículo que fala: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A gente não merece nada de Deus, a gente não tem como, o Senhor não me dá filho, o Senhor, a gente não merece nada de Deus. Então, de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. A única coisa que a gente deveria realmente nos queixar
né, e não manter uma antipatia secreta no nosso coração contra a providência de Deus, era nos lamentar pelos nossos pecados. Era isso que a gente devia só nos concentrar para fazer, e não porque o Senhor não nos deu um marido, não nos deu uma família, né, de rehab, não, é labutar, é ver quanto Deus já nos deu graça para fazer essas coisas. Quer falar, João? Não. Então, o Rodrigo leu o versículo 10, que era como ela chegou. Ana chegou diante do Senhor, chorou abundantemente. Versículo 18. Disse ela: acho que tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e correu. O seu semblante já não era triste. Quando a gente se entrega e se derrama, rasga o nosso coração, entrega o nosso coração, como está lá em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Quando a gente é sincero em oração e faz isso, o Senhor nos dá um refrigério, um regozijo, alegria, né, da salvação. É isso, é você experimentar e ver que você, apesar de não merecer, o Senhor dá ouvidos a nós, Ele nos concede coisas boas também. E a comparação também que eu achei interessante que o Thomas Watson faz é naquele texto de João 5,4, não precisa abrir, mas é do tanque de Betesda, que ele está falando isso, né? Como que é interessante o modo de agir de Deus, que a gente experimenta tristeza, contrição, mas sai como Ana. Ela chorou abundantemente, mas oração com certeza né, rasgou o seu coração na sua aflição e tudo, e como o Senhor concedeu que ela saísse com o semblante já, né, retomado, né, ou não mais desfigurado. Ele faz a comparação com o tanque de Betesda, que aquela agitação da água lá, aquilo era a antessala da cura. Então o puritano ele faz isso. As nossas lágrimas, o nosso sofrimento por conta do pecado, ele é o que abre caminho para a cura, assim como esse tanque fazia lá, né, o tanque de Betesda, que o anjo vinha, de tempo em tempo agitava a água, e logo depois o primeiro que entrasse era curado. Então essas santas agonias, elas vão ser depois seguidas de regozijo, de alegria no Senhor. Agora um alerta, que nem toda tristeza ela vem de verdadeiro arrependimento. Por quê? Isso é interessante notar. A gente já tinha feito aquele alerta lá para os ímpios. Pode falar, João. Não, só queria fazer um comentário. Eu acho que esses pontos que a gente estuda, que a gente prega, digo a gente no sentido de estão mais reformados, eu acho que esse que é o problema que acaba tendo muitos conflitos com outras denominações cristãs, porque assim, praticamente eles pregam o extremo oposto disso. Exatamente. Tipo assim, vou nem tocar em teologia da prosperidade, porque tipo, aí é totalmente, só que é a alegria da salvação, só que é os benefícios da salvação, né? Digamos assim, benefícios físicos, benefícios terrenos, materiais. Mas assim, por isso que a gente é considerado os neopuritanos, as pessoas assim super maléficas que só veem o pecado, só fala de pecado e tal. Mas assim, se você não for ver isso, se o cristão não tiver essa visão, se o cristão não tiver esse entendimento, foi o que eu falei, não tem proveito, foi o que você falou, não tem proveito nenhum. Então assim, o que adianta você querer o bem, você tomar posse dos seus bens, você querer o seu bem, se você acha que está tudo certo, está tudo bem. Exatamente. Isso que o João está falando é interessante, porque Cristo, ao pegar isso, o arrependimento do pecado, ele chega após a multiplicação dos pães, ele fala para a multidão: olha, vocês vieram atrás de mim, não pela verdade, encheram a barriga de comida, vocês satisfizeram essa necessidade também, não a necessidade da parafraseando. E aí depois que ele fala isso, ele deve vir nas costas e vai embora. Né? E aí Jesus vira para os discípulos: ó, vocês querem ir embora também? Pode ir. Então assim, esse tipo de ensino de tristeza pelo pecado, de sofrimento, de automutilação, né, quando você tem que rasgar o seu coração, figuradamente falando, de você mortificar a sua carne, mortificar os feitos da sua carne, isso não é uma pregação simpática. Essa pregação de Cristo faz as pessoas se afastarem dele, mas continuam seguindo porque está batendo passado. Dura esse discurso, né? Já falaram. Então assim, é um discurso duro. Então assim, juntando com o que o João falou, você não vai pegar uma falsa igreja pregando esse discurso que vai estar cheio. Vai estar cheio. Pelo contrário. Né? E aí você começa a entender quando Cristo fala que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz
Carregar sua cruz, né? Negar a si mesmo, é o contrário. Né? Você tem que. O que o mundo prega, que essas igrejas estão falando, é um autoconhecimento, é você saber o que você é assim, você se entender, não você se transformar. Não você lutar com isso. Assim, é algo perigoso, é algo trabalhoso, é algo que todo dia você vai ter que se lamentar de ser do jeito que é. Não vai encher ele, não vai encher o auditório, não vai ter igreja rica. Né? Verdade. E é exatamente o que o Rodrigo... Você quer falar, João? Pode falar. Fora que, assim, tudo bem que a comparação, quando a Bíblia fala do caminho largo, caminho estreito, ele não está falando diretamente sobre a questão da sua vida diária, mas os crentes hoje em dia vivem como se fosse, se alguém tivesse pago o seu caminho das casas para exatamente. Consumismo, né? Você vai, pode fazer tudo e você se sente bem como se tivesse recebido uma herança eterna, tipo, tô nem aí, nem sei quem fez, mas Deus está me justificando, então eu recebo, eu pego, Verdade. eu vou, e aí, é muito fácil ser crente assim, digamos assim, é muito fácil ser crente assim. Porque você vai no domingo, vai ali pro seu culto de 7 da noite até meia-noite, praticamente, 11 horas, louvorzão, não sei o quê, se sentiu ali emocionalmente bem, aí chega durante a semana, não é nada, então assim, é muito mais fácil, é praticamente a porta larga da cristandade. Você está trazendo entretenimento, né? É interessante, o Paul Washer falava muito isso, né? Que a igreja moderna, ela baixa o padrão das escrituras, do evangelho, para agradar a maioria carnal. É isso que a gente vê realmente, né? Esse assunto realmente é um assunto assim que causa um tipo de pesar, mas que é justamente isso que a gente vai falar agora, né? Que é a tristeza segundo Deus. Tem uma tristeza segundo o mundo e tem uma tristeza segundo Deus. Alguém pode abrir 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10. 2 Coríntios 7, versos 9 e 10. Vai ver que Paulo fala de uma tristeza segundo Deus e uma segundo o mundo. E qual é o destino que cada uma delas, né, dá à pessoa. 7, isso. Não somente com as suas chegadas. 7, 9 e 10, versículo 9 e 10. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas tristeza do mundo produz morte. Esse texto é um dos mais claros. Então você vê no mundo tristeza, você vê, não vê tanto quanto, né, como a gente fala, a gente vive num mundo de psicanálise, de psicologia, de que você não pode se entristecer, muito pelo contrário, você tem que se olhar no espelho e falar, sou um campeão, essas coisas assim, a gente vê isso acontecendo. Agora, por quê? É uma maquiagem na tristeza, e é uma tristeza que produz morte. Por que o índice de suicídio as pessoas estão abrindo mão da própria vida? É uma tristeza mundana, mal trabalhada, terrena, animal, demoníaca, essa sabedoria do mundo, que apesar hoje ganha nomes bonitos e teorias científicas, mas são tristezas segundo o mundo, que elas vão inebriando e conduzindo para o inferno. Então isso que agora a gente vai fazer são qualificações da tristeza segundo Deus. Eu acho, como eu sou muito fã dos puritanos por isso, eles são muito didáticos, muito dinâmicos também. A gente vai ver que agora ele vai botar alguns qualificadores. A tristeza segundo Deus é aquilo, considerar Cristo precioso, abandonar o pecado, abrir caminho para o regozijo, para a cura, mas também vai ver que tem... como é que ela é, a tristeza segundo Deus? Em que as qualificações dela, a adjetivação da tristeza segundo Deus. E é interessante que eu falei, né? É sempre isso, a gente conhecer essas qualificações, porque o exame particular é o principal benefício que Deus nos dá, né? A primeira é que a tristeza segundo Deus ela é interior. A gente já falou, né, de rasgar o coração, então ela é interior porque a tristeza dos hipócritas, a gente vai ver isso, né? Ela está no rosto. O que é que Cristo fala lá para os fariseus? Né? Desfiguram o rosto, fazem jejum e desfiguram o rosto. A tristeza dos hipócritas é externa,
Mas a do verdadeiro penitente não, ela é do coração, uma tristeza, né, que está... você pode, né, o ímpio, né, na época fariseu, ele fazia cara azeda, mas a sua tristeza era só uma coisa realmente externa ali, sem sentido. Quer ver, ó, 1 Reis 21, 27. A gente vai ver que o rei Acabe, aquele rei ímpio, ele rasgou as vestes. Então, olha que coisa mais sem sentido, né? Mas não rasgou o coração. E o arrependimento de Acabe foi apenas uma exibição exterior. 1 Reis 21, 27. Quem leu pode achar. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. A gente sabe como é que é o procedimento de Acabe. Logo depois do capítulo seguinte, aí o trecho seguinte, é ele com Micaías lá, aquele profeta que só falava contra ele, e ele fala para Josafá, eu não gosto desse profeta que ele só fala contra mim, mas rasgou, né, uma tristeza que não é interior, não é de coração. Agora, em contrapartida, Atos 2,37, vamos ver a verdadeira tristeza segundo Deus, como que ela é interior. Compungiram-se em seu coração. E lembra que o Alexandre leu, a tristeza segundo Deus conduz ao arrependimento. A pergunta, você vê na própria natureza, na lógica da pergunta que ele faz depois que faremos para sermos salvos? Compungiram em seu coração, foram conduzidos a Cristo e falam, como é que se processa realmente a salvação, o batismo e o que a gente precisa fazer para ser salvo? Então, essa tristeza segundo Deus tem um caráter santo, ela conduz a Cristo. Então ela é uma tristeza do coração, ela é uma tristeza pelos pecados no coração na primeira eclosão ou surgimento. Então você não precisa, os ímpios eles sentem remorso por pecados escandalosos, às vezes porque caíram só em domínio público, e não porque a natureza da ofensa em si, ou o ato em si é pecaminoso. É igual um ladrão, o ladrão ele fica triste quando é pego, não porque ele estava roubando, ele estava fazendo o que era errado, mas porque ele vai ter que pagar uma pena. Então a tristeza é do coração primeiramente, e ela é na primeira eclosão de uma coisa má. Pode falar, gente. O texto de Acabe, Thomas, você que separou foi Thomas? Foi ele. Interessante, porque eu tava... É porque ele concede uma coisa que não é... É uma mesmo, ele é um arrependimento. Mas não maravilha. Exatamente. É uma graça ali que Deus, né, concedeu, mas não... Abrevia dele não ser, não trazer juízo sobre ele, mas trazer o futuro sobre o seu filho. Eu entendo que ele colocou justamente por isso que eu falei, né? Micaías, a vida dele, você sabe, Jezabel, né? Vinha de Nabote, aquilo tudo, você sabe que ele não era um... Mas realmente, se você olhar esse episódio, por isso que eu só quis ler o versículo ali, que é o que ele cita, que ele realmente teve uma coisa externa, mas não foi para a vida, ele foi uma... Eu fui ver a explicação do Spurgeon sobre isso aqui, e ele diz que houve um arrependimento. Foi por isso que eu quis voltar ao assunto. Aí eu até perguntei se foi Thomas Watson ou você que... Não, foi ele. O Alexandre, isso é interessante, tá? Porque foi uma arrependimento pontual. Né? Não é isso que exige do verdadeiro crente. O verdadeiro crente exige um arrependimento contínuo, constante, né? E uma mudança de atitude. Esse arrependimento, o próximo Exatamente. passo qual é? A mudança de atitude. Né? Mas Deus, ao poupá-lo de todos aqueles males que ele fez na vida, ele está recompensando, né, que esse próprio arrependimento pontual também foi uma graça de Deus, limitada, temporal. Não para a salvação. Mas não foi suficiente para a salvação, não é suficiente para a salvação. E isso você vê acontecer com os ímpios. Né? Você vê realmente pessoas que se arrependem das coisas mais que fizeram e mudam em relação àquelas atitudes, mas que não servem à salvação. Você vê isso acontecendo na nossa sociedade. Você vê vários exemplos, né, de pessoas, a Lava Jato é para mostrar isso. De pessoas que estão de safadeza,
Mas não, exatamente. Por isso que é fácil categorizar ele, porque a gente sabe da vida toda, né? Mas não, se fosse só esse episódio aí. A gente estava falando da eclosão, né, do surgimento, né, que o verdadeiro penitente, ele, na primeira coisa assim, né, como por exemplo Jó, ele fala, né, fiz aliança com os meus olhos, como olharia para uma donzela? Pode falar. Não, é mais ou menos isso, ou seja, a sua santidade, o temor do Senhor, que você vai evitar o mal, são coisas assim, você vai ter um policiamento e uma como é que fala? Uma atitude um pouco mais rigorosa consigo mesmo, justamente por isso. Um aspecto do arrependimento verdadeiro, mas por um resultado específico. É verdade. Ter ofendido a Deus como Criador, não por ter feito por causa do sacrifício de Cristo. Ele é um arrependimento verdadeiro em um aspecto, mas ele não é um arrependimento da salvação. Exatamente. Ele não tem nada a ver com Deus, com Cristo, na obra, reconhecer quem Deus é. Você se arrepende de um resultado, verdade, de uma maldade, de ter feito de um episódio específico. Mas não ter ofendido a Cristo com aquela atitude. Exatamente. E o que é interessante é que é justamente isso que a gente está vendo, né? O arrependimento, a tristeza segundo Deus, que causa arrependimento e salvação, e a tristeza segundo o mundo. Então, a gente vê Paulo, quando ele fala que esmurrava o corpo, né? Em Romanos 7, como que era a luta contra os seus membros, né? Ou seja, ele sentia pesar numa primeira pensamento, a eclosão ali do pecado, você vê que ele tinha isso, quando ele fala, esmurro meu corpo, eu sei que eu não atingi ainda, né, ou prossigo olhando para o alvo. O verdadeiro crente é assim que ele vai lutar e labutar, né, para viver a vida de santidade. Então, como eu falei, o ímpio ele se aflige por esses pecados escandalosos, mas o verdadeiro convertido lamenta o pecado oculto no seu coração. É muito interessante, ou seja, às vezes não tornou público, você luta com o pecado no seu coração, mas é uma luta, você é um crente genuíno, e você está lutando contra um pecado oculto. Ou seja, é uma tristeza interior. Antes de passar para o próximo tópico, por exemplo, falando sobre esse assunto mesmo da primeira eclosão, né, do pecado, que os hipócritas muitas vezes, como o Rafael falou, né, ele se arrepende por conta das consequências do pecado. Como ele fala, eu não queria prejudicar essa pessoa, eu não tenho nenhum tipo de inimizade, e o que eu fiz acabou atingindo ela. Então é uma coisa pontual e terrena. E às vezes eles choram eles derramam lágrimas, mas só por conta de um juízo de Deus, né, naquele fato em si. Por exemplo, aí o exemplo que ele cita aqui é o faraó, né, que ele se angustiou muito mais pelas ranhas e pelo rio de sangue do que pelo seu próprio pecado. Quando ele vai lá e clama por Moisés, ora por mim, né? Então, ou seja, e a tristeza dele era uma tristeza carnal ali, né? Muito mais por conveniência, interesse. Pela consequência, exatamente. E ia estipar todo o sexo masculino, ele ia matar toda a descendência de Acabe, e aí ele ficou triste, né? E isso mirou. Mas se fosse pelo pecado, também ia arrepender. Não foi pelo pecado, foi só pela consequência, exatamente, pelo juízo, né? É interessante que o Thomas Watson, encerrando esse tópico, né, ele cita uma coisa interessante. Ele fala, então, entretanto, a tristeza, né, Faraó foi um arrependimento só pelo seu reino ali, tirou, né, o bem-estar do reino, e não foi pelo seu próprio pecado. Ele fala, entretanto, a tristeza segundo Deus é principalmente pelos delitos contra Deus, de modo que, ainda que não houvesse consciência para atormentá-la, a alma, né, nem diabo para acusar, nem inferno para puni-la, ainda assim a alma se afligiria pelo mal causado a Deus. Essa é a verdadeira... E é por isso que você vê que Davi, ele tinha esse entendimento, o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele sabia que, o próprio fato disso, que o pecado está sempre diante dele, já causava essa tristeza, porque ele sabia que ele ofendia a Deus na sua prática, nos pecados que ele cometia.
E aí ele termina falando, né, esse tópico dizendo: vê-se que a tristeza segundo Deus é sincera, porque quando o cristão sabe que está fora da linha do tiro do inferno e que nunca será condenado, ainda assim se aflige por pecar contra a livre graça que o perdoou. Essa é a tristeza sincera interna do verdadeiro penitente. O próximo tópico é que a tristeza segundo Deus ela é fiducial, ela é confiante. A gente vai ver o texto aqui de Marcos 9, que ela é entrelaçada com a fé, né? O pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Essa muitas vezes é a nossa atitude do crente, é com lágrimas, é sofrendo. Ou seja, o verdadeiro crente ele pode não ser privado, como muitas vezes diria que não é, porque a palavra de Deus, né, Paulo fala: sofre pois comigo, para um jovem, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Todos aqueles que querem viver piamente o evangelho padecerão perseguição. Então a gente vê que o verdadeiro crente vai passar por essas coisas, mas a gente vai ter sempre uma tristeza quando tiver a experimentar ela, que é confiante. Você sabe, o Senhor é soberano, e se Ele trouxe para mim, né, é um bem que eu preciso viver, e é um aspecto da santificação que Ele achou melhor e aprove a Ele tratar dessa forma. E é por isso que a gente tem que até ter um respeito pela providência, por mais pequena que seja, e principalmente quando ela causa um desconforto em nós. A tristeza segundo Deus é grande, como a gente já tinha falado, ela não é uma tristeza ali, né, pequena, é uma santa agonia, precisa ser assim. Aí o texto é de Zacarias 12:11, que diz: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon. Ele fala, né, aqui no livro que essa tristeza precisa ser, pelo pecado, maior do que qualquer outra aflição, qualquer tristeza no mundo que a gente venha sofrer, né, qualquer perda do mundo. E aí ele cita aquele texto de novo, né? Olharão para mim quem transpassaram e prantearão como quem pranteia por um unigênito. E a tristeza, então, espiritual, ela precisa sobrepujar essa tristeza terrena. A gente se chateia, fica triste com alguma coisa terrena, a nossa tristeza espiritual, isso é um bom termômetro também. Eu me aflijo mais pelos meus pecados ocultos ou pela minha falta de conformidade com a lei de Deus do que, por exemplo, quando o Flamengo perde, sei lá, sou flamenguista. Então, eu dei um exemplo, obviamente, muito esdrúxulo. Existe coisa muito mais justa, né? Você sofrer porque você não... Uma mãe, por exemplo, na educação do filho, com certeza eu imagino que é uma luta, né? Eu vejo aí a Lara, uma vez já conversei com ela, com certeza é uma luta insana, né? Contra o seu próprio pecado, para você não punir só por uma raiva, e também criança, às vezes você parece que não vê uma evolução. É um sofrimento justo, mas será que a gente lamenta mais pelo pecado do que por esses desconfortos terrenos? Não é menosprezando eles, mas será que a gente tem essa seriedade espiritual maior com os nossos pecados? E é interessante que eu li essa parte que eu vou até citar, eu achei bem forte, assim, ele falando, é óbvio que isso não é como que um mandamento, mas ele colocou que, ele coloca um texto aqui em Isaías 22, que fala que Deus convocou o povo para sofrer pelos seus pecados, e ele vai citar depois alguns textos que Deus proibiu o lamento por um luto de umas pessoas. E aí ele faz, né, só uma comparação de que é isso que Deus exige, que o nosso sofrimento e a tristeza pelo nosso pecado seja maior do que um luto por uma pessoa que a gente ama. É uma coisa muito forte, assim, né, a gente pensar isso. Parece que é uma negligência ou uma falta de sensibilidade para com o próximo, mas a argumentação dele é muito boa. Então ele coloca esse texto aqui, ó: a tristeza segundo Deus é grande. Aí ele bota Isaías 22, o Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Isso aqui era uma profecia contra Jerusalém. E isso aqui é por conta do pecado. Então ele fala que vai ter um dia de lamento, de choro, como a gente vê, né, acho que em Neemias, Esdras, tinha sempre um dia tem o Vale de Boquim, que acho que é em Números ou Deuteronômio, que Deus fala com o povo e eles choram lá e passa a chamar o nome do lugar por conta do grande pranto que eles tinham, que é o Vale de Boquim. Isso por conta do pecado. Só que ele vai dizer nesse texto de Jeremias, ó, ele vai proibir o choro e o lamento por certas pessoas. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados, não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. E o outro de Jeremias: não choreis o morto, nem o lastimeis. Isso não significa que a gente, vai morrer um ente nosso, a gente não vai fazer isso, não, mas a ideia dele, que ele pega é isso, porque a tristeza que Deus exige, que ela quer que a tristeza pelo pecado exceda a tristeza pelo luto terreno. E por quê? A argumentação dele é muito boa, muito forte, que ele fala: porquanto num funeral é um amigo, é um ente que parte, e se é crente vai estar com o Senhor,
Mas no pecado é Deus quem parte, é o Espírito Santo que se entristece. Então você desagrada um Deus eterno. E um delito, um pecado é um ato com implicações eternas. Então, se você for olhar por esse sentido, realmente a gente deveria se lamentar muito mais pelo pecado, uma tristeza espiritual, do que por uma coisa terrena. Quer falar, Rodrigo? Você está falando sobre isso, lembrando do texto de Neemias, que o Éster vai ler ali, né? Conforme ele vai lendo a lei, o povo ia chorando, as pessoas ouviam as palavras da lei, choravam, e eles olhavam o quão distante eles estavam da lei de Deus, o quanto eles tinham se afastado do verdadeiro Senhor, né? E muitas vezes a palavra de Deus é lida, a palavra de Deus é pregada, A gente não está, exatamente, não tem... não, como você falou, o Evangelho não é algo externo, né? Mas o nosso coração é assim conjunto. E muitas vezes a gente fala. Verdade. A gente está agora chegando para o final, só tem mais 2 tópicos. Esse aqui é um tópico muito interessante, né? Que é, em alguns casos, a tristeza, segundo Deus, ela se junta à restituição. Porque às vezes, né, você pode ver assim, você cometeu um delito, que às vezes realmente, por exemplo, você, sei lá, pegou uma quantia, achou um iPod, achou uma coisa de alguém, você vai mexer, você sabe de quem é, mas você, pô, eu não tenho um iPod, eu vou ficar com esse iPod. Você sabe de quem é, daria para você devolver. Aí você vive bem com aquilo e depois chega um determinado momento que, se você é verdadeiro crente, isso aí é uma atitude completamente ímpia, né? Você tem que restituir aquilo. E você vê que quando o verdadeiro crente, é isso que ele experimenta. Tinha uma lei expressa, né? No Antigo Testamento a gente vai ver: todo aquele que prejudicar outros em seus bens por procedimento injusto e fraudulento deve, em sã consciência, recompensá-los. E ele cita uma lei, né, de números. Há uma lei expressa sobre isso. Ele confessará o pecado que cometer. O cara está dizendo a alguém que defraudou o outro. Ele confessará o pecado que cometer. E pela sua culpa fará plena restituição. Ou seja, eu roubei 2 bois, eu vou dar 2 bois e alguma coisa a mais. E lhe acrescentará a sua 5ª parte. E dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Então eu restituo o que eu tirei e eu acrescento a 5ª parte. Isso aí na lei civil, né, de Israel. E a gente vai ver que foi isso que Zaqueu fez. Quando hoje eu aprovo a Deus, teve salvação na sua casa. O que Zaqueu fez? Dessa forma, ele garantiu a restituição. Se em alguma coisa tenho defraudado, alguém o restitui quadriplicado. Ou seja, bem mais até do que a lei exigia. Para você ver como que o coração do crente realmente liberal, generoso, é assim. Ele não deu só o que a lei estritamente falava, mas ele achou por bem, até porque ele deve ter defraudado bastante, ele restituiu. Mas o fato é, você não precisa dizer o quanto. O que fica para nós é que a gente precisa fazer restituição, nesses casos. A tristeza, segundo Deus, você foi convencido. Já aconteceu uma vez isso comigo. Eu não era crente, mas eu lembrei desse delito. Depois que eu estando na lei de Deus, olhando os catecismos, quando você vai ver ali, não tem como você não ser encaixado nenhum ali. Eu lembrei, aquilo me fez mal. Eu fui procurar a pessoa, por mais anos depois. Mas por quê? Porque o verdadeiro crente, você se incomoda com isso. E poderia ser que assim, a pessoa já levou de boa. Mas e você? Você tem um pecado ali que não foi confessado, porque na época nem era crente, mas que você precisa fazer uma justa reparação. Ele coloca vários casos aqui, mas, por exemplo, alguém que recebe uma herança por defraudação e tal, e a pessoa que você iria restituir morreu, você dá para a família, dá para o filho da pessoa, dá para alguém, entendeu? Agora, o caminho do crente é a restituição. E isso, a tristeza, segundo Deus, você vai ficar envergonhado de ter agido assim, mas você vai reparar e vai sofrer o dano, porque é isso que o crente faz. A gente jura por Deus, né, e sofre o dano próprio. O Agostinho tinha essa frase, então, sem restituição nenhuma remissão. E tinha um outro teólogo, né, inglês, que era até mais... Ele falava: se não devolveres bens adquiridos injustamente, ireis tossir no inferno. Um pouco mais claro, né? E agora o último tópico, que é a tristeza segundo Deus, é uma tristeza permanente. Ou seja, não é então poucas lágrimas superficiais, né, no calor da paixão, que vão fazer a mudança, como a gente tem visto aí exaustivamente. Por quê? Porque alguns vão chorar, você pode ver isso, às vezes é uma coisa externa, é alguém que escuta um sermão, a pessoa está sofrendo, você trouxe ela aqui, ela não é crente, ela vai chorar, mas você julgar pela aparência e falar: pô, olha, a palavra falou, realmente converteu e tal. Às vezes não é, às vezes é só um desconforto, uma tristeza ali que a pessoa não conseguiu, achou legal, bacana o sermão, né?
E só que isso é o que o puritano fala aqui, essas lágrimas, essa tristeza, ela é como chuva de verão, ela é intensa, só que ela não dura nada, ela vai mostrar que ela realmente é uma tristeza segundo o mundo mesmo. Daí agora, quando você falou esse negócio que não deixar prantear a tristeza, eu me lembrei daquela passagem dos filhos de Arão, na base de Mil, quando eles morrem, ele fala, não planteia. Exatamente. Não reveste, por causa do pecado deles. Né? Do pecado. E o que Deus fala? Sereis santificados nos que se achegam a mim. Aquele pecado tinha uma instrução até para o povo de Deus. Então você vê, foi uma proibição de... É óbvio quando eu falei aquilo, né, pessoal? Não estou dizendo que a gente não deve chorar o luto, mas é que o sofrimento espiritual tem que ser foi muito bem lembrado aí pela nossa irmã. Ele falava assim, a verdadeira tristeza ela tem que ser habitual. Por quê? Porque o arrependimento é habitual. O Alexandre orou aqui, né, na confissão dos pecados, que o Senhor nos conceda, né, esse arrependimento diário. A vida do cristão é feita de arrependimento diário. É óbvio, como o Rodrigo tinha falado da primeira vez, né, do primeiro estudo, que o crente, né, maduro, ele vai tendo cada vez menos pecado oculto para confessar, porque ele vai ganhando maturidade, né, como a gente falou já, na estatura completa de Cristo, ele vai sendo convencido, a própria experiência, a maturidade cristã ele vai adquirindo, então ele vai tendo cada vez menos pecado, né, oculto, mas vai ter que viver na prática do arrependimento. Por isso que a nossa confissão coloca lá que é dever de todos, né, se arrependerem, particularmente por cada um dos seus pecados. E ele encerra com uma frase muito boa, ele fala, ó cristão, a doença da sua alma é crônica e frequentemente retorna a você. Por isso, você deve estar se medicando continuamente pelo arrependimento. Esta é a tristeza segundo Deus. Então, acho que ele encerra, né, de uma forma, até botei aqui citado, porque ele deu um arremate geral, depois das qualificações, né, do pecado, do arrependimento, né, como é que ele é segundo Deus, a tristeza segundo Deus. Tiago 4, não, né? Tiago 4, 18, 19. Não colocou não. Purificai o coração, lamentai. Convertei vosso riso em pranto. Exatamente, podia ser. Pessoal, então a gente terminou. Para a próxima aula são 6 ingredientes, a gente viu, né? A gente já viu a visão, contemplou o pecado, a tristeza por ele. O próximo tópico é a confissão. O presbítero Rodrigo leu hoje um texto, Salmo 32, né? Confessei meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Então, só para a gente dar um gostinho aí do próximo, seria isso, ó, os filhos de Deus, Neemias 9:2. Os filhos de Israel puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. E Oséias 5:15, irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados. O Senhor tiraria o favor do seu povo até que ele se arrependesse e realmente se reconhecesse culpado, para confessar os seus delitos. Então, meus irmãos, basicamente esse estudo, até passei um pouquinho aí da hora, né, 1h12, mas eu acho que é um tema interessante, como foi falado aqui. Eu acho que até o Senhor tem colocado isso no meu coração, essa questão de arrependimento, que às vezes a gente, né, a fé reformada, ela passa por isso, mas muitas vezes no nosso viver diário a gente acaba sendo negligente, né, com essa questão do confessar, de realmente considerar Cristo precioso, ver como é que a gente está se portando diante das nossas falhas, dos nossos pecados, e ter um bálsamo, né? Porque isso aqui é uma grande alegria que o Senhor fala, né, em Crônicas, fala num Salmo, que Ele vai castigar a gente com vara de homens, mas jamais apartará de nós a sua né, benevolência, a sua bondade. Então é um estudo que nos relembra do nosso dever, mas também nos dá o grande consolo de que o Senhor quem concede. Então o nosso maior consolo é esse, porque se dependesse da gente seria realmente um fracasso anunciado, mas porque depende do Senhor, é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Senhor de usar a sua graça, a sua misericórdia, e Ele prometeu na sua palavra que ao seu povo Ele concederia sempre o arrependimento, né, a confissão, a tristeza pelo pecado, o abandono e o crescimento, né, a maturidade cristã vinda para nós. Vou orar só para a gente encerrar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de considerar esse assunto, Pai, que é tão importante, que é tão prático, Senhor, e